Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Co e nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algo interessante que veio à memória esses dias. Em um dos comentários aqui no canal me fez lembrar de várias situações no convívio com narcisistas que eles fingem sentir. Sim, gente, eles funcionam totalmente diferente de nós, eles não têm empatia, amor, eles não olham para o outro como nós, eles não conseguem, como eu posso explicar? Eles não conseguem sentir o que a gente sente e como a gente sente. Eu não consigo ainda ter todas as respostas. Eu creio que lá no trauma, quando aconteceu essa dor, eles meio que desistem da própria vida deles, matam essa criança interior ali e matam com isso também os sentimentos. Sentimento de amor ao próximo, sentimento de carinho. É como se eles matassem mesmo tudo de bom ali. E o inimigo toma conta, né, e acaba usando a vida dessa pessoa. Lógico que é uma escolha, tá? Muitas vezes pode até ser que seja uma escolha inconsciente, mas depois na fase adulta a pessoa sabe que está agindo daquela maneira, Deus dá o livre-arbítrio, a pessoa continua agindo daquela forma se quiser. Então é sim uma escolha, são decisões que nós tomamos e somos responsáveis por elas, mas eles não assumem, não se responsabilizam e aí vai jogando a culpa nos outros e continuam agindo da mesma maneira, usando e abusando aí das pessoas. Então vou comentar aqui com vocês algumas coisas que eu lembrei nessa parte do não sentir. Eles fingem que eles sentem. O que eles sentem de verdade? Frustração, raiva, ódio, inveja, ciúmes, só as coisas negativas. As coisas boas que vêm de Deus, valores morais, amor, compaixão, nada disso eles possuem. Não. Coisas espirituais não existe ali, tá? Eles vivem do ego, das coisas materiais, da aparência, tudo que não tem nada de eterno, tá? São coisas passageiras, por isso são pessoas que são fúteis, pessoas que são interesseiras, que só buscam mesmo aproveitar, tirar proveito dos outros, e eles se alegram em fazer essas coisas com as pessoas. A base deles é ter o controle sobre a vida, a mente das pessoas. Isso faz com que eles se sintam poderosos, se sintam onipotentes. Assim é. Eles acham que eles são o próprio Deus da vida deles. Não creem no Deus que nós cremos. Tá? Muitos fingem, mas a palavra de Deus já nos alerta. Ok? Satanás mesmo fingiu ser um anjo de luz. Imagina os seguidores dele. Fazem a mesma coisa. Por isso que eles enganam muitas pessoas, mas Deus é maior, Ele tem revelado todos. Então eles fingem. Eu lembro que eu tinha uma amizade que a pessoa falava assim: ai, eu fico tão triste quando eu vejo isso, a notícia, não sei aonde disso e daquilo. São realmente coisas tristes, mas eles não sentem nada disso. Fingimento, quer parecer que é como nós, que sente como nós. Ai, chorei tanto no filme tal, chorei que não sei o que, fingimento. Eles não se emocionam como a gente, eles assistem vídeos, filmes, eles gostam, mas eles não sentem como a gente sente. Eles sentem emoção, prazer, principalmente quando é filme de terror, matança, eles adoram, mas não no sentido de ser algo romântico, sentir aquela coisa que a gente sente. Não, isso não existe, tá? Se é aquela cena triste ou aquela cena romântica, aquela cena que emociona, eles não sentem, eles não se emocionam e eles acham o mais engraçado, o mais interessante, na verdade, engraçado é o que eles falam que é, né? Eles acham engraçado a gente sentir. Alguns acham que é uma bobeira. Eu já escutei de um, saindo do cinema, mexeu tanto comigo o filme, gente, que eu fui chorando. Depois do filme ainda fiquei lembrando daquilo e me emocionando. E ele olhou pra minha cara e falou: pra que isso? Né? Como se fosse uma coisa ridícula. E eu achando a coisa mais estranha do mundo, ele não ter chorado e ainda tá falando aquelas coisas pra mim. Né? Mas na cabeça deles, eles acham que perda de tempo. Pra que ficar chorando por causa de um filme? Assim é. Então eles fingem. Alguns não fingem. Esse não fingia não.
Outros fingem, tá? Fingem, forçam o choro e conseguem chorar, sai lágrima de crocodilo, mas sai, tá? Outros já são tão maldosos, tão perversos, que eles não conseguem nem fingir, tá? Fingem falando que aprenderam uma técnica de controlar as emoções, por isso que não chora. Todo mundo chorando, todo mundo lá, o ser ali é o único que não chora, não cai uma lágrima, tem que dar desculpa, né? É que tem esse autocontrole, que ele aprendeu uma tática que ensina a controlar as emoções para não chorar, né? Como se chorar fosse algo ruim. Mas tem que dar desculpa, senão como é que vai ficar? Você não sente? Você não se emociona, não? Né? E aí é entregar. Outra coisa que já aconteceu comigo também no convívio com essas pessoas. Você tá ali passando por uma situação, alguém trata você mal, te desrespeita na cara deles. Que você, se visse alguém fazendo aquilo com eles, você não ia conseguir ficar sem falar nada. Falta de respeito, né? Falaria alguma coisa ali pra pessoa, mesmo pra ela. Que horror, que, né? Isso não se faz. Não, eles olham, gente, como se não fosse nada, porque eles não têm empatia, eles não estão nem aí. Agora, se fosse com eles, ai de você que não vai defendê-los. Mas por você, eles não sentem nada. E já aconteceu comigo várias vezes, coisa assim, de você falar pra pessoa, às vezes é uma pessoa super próxima de você, que realmente você crê ali que essa pessoa é a pessoa que mais te ama, amaria na tua vida, e de repente você conta aquilo, a pessoa olha pra sua cara e faz assim, tipo, o que eu posso fazer? Né? Ou então eles tentam te dar dicas. Gente, eles falam pra você o que você deve fazer porque eles sabem o que é o melhor pra gente fazer. Sabe aquele ditado, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço? Eles falam o que é, que eles sabem que é o certo, mas eles fazem totalmente o oposto, porque eles são hipócritas e eles não estão nem aí. Uma situação também que aconteceu comigo. Uma pessoa... E uma situação que aconteceu de risco ali, as pessoas estavam correndo, estavam com medo. E de repente, do nada, depois que todo mundo estava já se acalmando, eu acho que ela parou e pensou e falou, nossa, as pessoas vão perceber, né, que eu não tô aqui tendo reação nenhuma, não tô sentindo nada. Tem que fazer uma cena aqui, fingir para parecer que eu sou normal. Só que eu conheci essa pessoa e quando eu olhei a atitude, ela começou, ai, me ajuda, não sei o que. Eu fiquei olhando e falei, gente, sabe quando você percebe a nossa intuição que não falha? Eu falei, gente, que estranho. Não é normal, não é espontâneo, não é algo natural. Então você percebe que é algo forçado mesmo. Depois que Deus me revelou, eu entendi. Eu falei, nossa, mas que estranho, não bate com o que essa pessoa tá falando, né? Não é a mesma pessoa que eu conheço. Muito estranho. E também acontece, tá? De você tá passando por algo ali, uma dor, ou você tá com medo, preocupada. Eles acham isso engraçado. Pânico que às vezes a gente tem. Muitos deles acham que, nossa, eu nunca tive isso. Acho engraçado a pessoa ficar assim, com medo, preocupado. Eles ficam assim, achando engraçado, gente. Que graça tem nisso? E adoram causar reação nas pessoas para se sentirem alguém. Adoram causar medo e não estão nem aí. A pessoa começa a ter ataque de pânico porque tudo apavora a pessoa no convívio com esses seres das trevas. E eles se divertem fazendo isso, porque eles não sentem isso. Eles gostam de ver o que causaram no outro. Seja bom, seja ruim. E dentro, e às vezes descarado na cara da pessoa, eles dão risada. Uma vez também aconteceu uma situação comigo, com uma pessoa dessas, e todo mundo nervoso, preocupado, todo mundo orando ali, e ela começou a dar gargalhada. E aí depois no final, todo mundo perguntando, por que você estava rindo? Aí não tinha o que falar, porque na cabeça dela aquilo era ridículo, não tinha porquê. Então, se é um psicopata, por exemplo, uma psicopata, momentos ali de um assalto, todo mundo desesperado, entregando tudo, morrendo de medo ali, de tomar um tiro, alguma coisa, e eles estão lá, tipo, pra quê? Por que isso? Estão nem aí. Eles não sentem como a gente sente, tá? É importante a gente saber disso. E aí o que aconteceu? Essa pessoa começou a rir, aí quando perguntaram por que estava gargalhando de uma situação onde estava todo mundo chorando ali,
Ah, é porque quando eu fico nervosa, é normal isso acontecer, tem explicação na psicologia, quando a pessoa fica muito nervosa, ela faz isso, ela dá gargalhada. Ok, pode até ter uma explicação para isso, mas não foi o caso ali, porque hoje eu sei que essa pessoa é transtornada. E o motivo é porque realmente a pessoa não sente mesmo, né? Outra situação comigo, olha quantas, gente, olha quantas. Com cada um desses, se eu parar e pensar, eu lembro de todos eles tendo esse tipo de frieza. Teve um caso, e olha, era uma pessoa que era próxima desse ser, tá? E aconteceu algo, eu fiquei super preocupada na hora, no que aconteceu ali. A pessoa, do jeito que estava, ficou sentado no sofá, olhando para a televisão. Por um lado, depois no final, eu até agradeci a Deus por isso, porque eu já estava nervosa, à flor da pele. Se fosse ele junto ficar daquele jeito, eu acho que ia piorar ainda a situação para mim. Então, de certa forma, eu me acalmei. Mas mesmo assim, não bate, porque você fala, gente, é uma situação aqui que está acontecendo, que realmente está vendo que tem um perigo. A pessoa tá vendo que eu tô ali nervosa e nem só olhou assim, ó, e continuou olhando pra televisão como se nada estivesse acontecendo. E lendo vários relatos aqui no canal, a maioria das pessoas falam, teve uma pessoa no último relato, falou que tentou o suicídio na frente dele, do ex, né, narcisista perverso, psicopata, e ele não fez nada. Não teve reação. Entenderam? É assim, gente. Por isso que eu falo que é tão importante a gente saber como eles funcionam, porque quando eles parecem como a gente, é tudo encenação, é tudo fingimento, para conseguir tirar de você o que eles querem, para conseguir te manipular, para você poder confiar neles, porque eles, sem a tua confiança, não tem como agir, não tem como tentar ali te destruir, você não vai permitir o convívio, não vai perder seu tempo ali ouvindo as mentiras infiltradas com um pouquinho de verdades para tentar ali fazer com que você acredite naquilo. Porque eles não têm o poder de fazer você fazer nada. Eles fazem, eles conseguem te influenciar muitas vezes, se você ainda não tá firme em Deus, tá? Eles conseguem te influenciar, ganhando a tua confiança, para que você mesma vá lá e faça por você o que eles querem. Que no fim é a pior coisa para a tua vida. Tá? Mas Deus é maior e Ele nos dá livramento, nos dá revelação e discernimento de espírito. Nesse mundo vivemos em meio a muitos lobos disfarçados de ovelhas, tá? E você tendo esse discernimento, você consegue identificar o espírito que está agindo naquela vida, se vem de Deus ou se vem de Satanás. Ok? Eu espero ter ajudado. Se você lembra aí também de alguma situação nesse sentido, coloque aqui nos comentários. Acabei de lembrar de outro que eu sempre falo aqui também do meu ex, que era um sociopata, é um sociopata. Ele, quando eu chorava, eu nunca vi ele chorando, nunca vi, mas ele fazia eu chorar o tempo inteiro, né? Eu não sabia, não tinha a menor noção. Depois, nem porque eu chorava eu não sabia, depois que eu fui entender tudo. E ele ficava com raiva de me ver chorando, porque eles não sentem isso que a gente sente, e muitas vezes eles ficam com raiva porque eles se sentem frustrados, eles acham que você está manipulando eles, porque quando eles choram é fingimento para te manipular, eles ficam com raiva. E muitas vezes também é porque eles sabem que eles são diferentes, quando eles percebem que a gente sente e eles não sentem, isso causa neles algo que faz com que eles vejam, né, como eles são sem amor, sem empatia, sem compaixão pelo próximo. E é isso, gente. Eu espero ter ajudado. Fiquem com Deus e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Beijos a todos no coração e até lá. Tchau, tchau.